Fala galera dos status de hoje, eu vou ensinar para vocês como calcular a área de um quadrado. É algo bem de boa, bem tranquilo de aprender. Então até o final desse vídeo você vai estar entendendo tudo certinho e dá pra ver que é algo bem tranquilo só pela fórmula, né? Que aí é bem curta, então é bem de boa de aprender. Vamos lá. Bom, primeiramente, aqui a gente tem um quadrado que tem 2 centímetros de base. Essa parte aqui de baixo dele é a base dele, certo? E aqui ele tem 2 centímetros de altura também. Essa parte aqui, como está, né, obviamente explicado pela seta, é a altura dele, base e altura, certo? Bom, o que isso aqui significa? Vamos primeiramente ver a fórmula para calcular a área do quadrado. Para calcular a área do quadrado, você tem que fazer base vezes altura, que é representada pela letra H, que é igual à área. Vamos ver primeiro a base desse quadrado. A base é 2 centímetros, 2 centímetros, como a gente já viu, né? 2 centímetros vezes a altura, que é 2 centímetros também. Até porque um quadrado tem sempre o mesmo lado. Esse lado aqui, se isso aqui for realmente quadrado, tem que ter o mesmo lado aqui também. 2 centímetros, 2 centímetros. Se aqui tivesse 3 centímetros, essa base tivesse 3 centímetros, essa altura teria que ter 3 centímetros também, certo? Mas vamos voltar. Base 2, altura 2 centímetros também. Ou seja, vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4. Portanto, a área desse quadrado é 2 centímetros, quer dizer, 4 centímetros quadrados. Tem que colocar isso aqui sempre. Sempre que for falar de área, tem que colocar o quadrado, né? Tá, mas o que isso significa? Vamos lá. A gente tem um quadrado aqui, outro quadrado, certo? Porra, calma aí. É que é meio foda fazer com a câmera, mas calma aí. Pronto, aqui a gente tem outro quadrado. E esse quadrado aqui vai ter 2 centímetros novamente. 2 centímetros novamente. O que você deve ter em mente? Você deve ter em mente que quando você divide um quadrado, você está multiplicando ele. O que isso significa? Vamos lá. Quando eu falo que esse quadrado tem 2 centímetros de base, isso significa que o quadrado foi dividido por 2, em duas partes. Vamos lá. Se eu dividir esse quadrado aqui em duas partes, eu vou estar transformando esse quadrado em dois quadrados menores. Ou seja, eu vou estar dividindo e, ao mesmo tempo, multiplicando o quadrado, certo? Pronto. Aqui eu já dividi ele em duas partes, certo? 2 centímetros, duas partes. Aqui na altura, tá falando 2 centímetros também. Portanto, eu vou ter que dividir ele entre duas alturas. E ou seja, eu vou estar dividindo. Não, primeiro aqui, na base, eu dividi um quadrado por 2, certo? Eu dividi um quadrado por 2 e, como dividir é a mesma coisa que multiplicar, eu estaria multiplicando por 2 esse quadrado. Portanto, esse quadrado teria 2 quadrados, certo? E aqui eu vou estar, como já tem 2 quadrados, eu vou estar dividindo esses 2 quadrados pela altura 2 também. Portanto, eu vou estar podendo multiplicar esse quadrado novamente por 2, que dá 4. Então, você pode ver isso aqui só contando os quadradinhos que tem aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Essa é a área do quadrado. A área do quadrado é basicamente a quantidade de vezes que esse quadrado foi, ou esse retângulo, né, foi dividido em pequenas partes, em quadrados menores ou retângulos menores. É literalmente isso. Vamos ver com outro exemplo aqui. Bem rápido, né? Aqui, ó. Esse quadrado aqui vai ter 3 centímetros
de base 3 centímetros de altura. E base B, altura H. Ou seja, eu vou ter que dividir essa base aqui do quadrado em 3 partes, em 3 quadrados menores. Que no caso está sendo retângulo, né? Mas foda-se, ninguém liga. Aqui eu vou ter que dividir novamente a altura entre 3 alturas, certo? Entre 3 linhas verticais, quer dizer, horizontais. Aqui, aqui. Aqui tem uma linha, aqui tem outra linha, aqui tem outra linha, certo? O que aconteceu aqui? Como esse quadrado tinha só um, eu dividi ele em 3 partes, ou seja, eu multipliquei ele em 3 partes, ficou 3 partes menores. Depois eu multipliquei, quer dizer, depois eu dividi essas 3 partes menores em 3 partes menores de novo, ou seja, eu multipliquei essas 3 partes por 3, que dá 9. Portanto, a área desse quadrado é 9 centímetros quadrados, certo? Isso aqui você pode confirmar só contando a quantidade de quadrados que foi formado, dividindo ele em 3 partes da base e 3 partes da altura. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. É isso.